Francamente, pessoal, imagine comigo um processador octa-core que pega a ideia do 7800X3D, outro octa-core que era focado em gaming. Entretanto, esse octa-core que a gente está falando não tem o problema do cache 3D em cima do núcleo. Ele não tem o problema de não permitir overclock. Ele não tem o problema de obrigatoriamente render menos do que o octa-core de própria geração, ou seja, da mesma geração a qual ele foi lançado, e ele não tem um single thread performance ou um base clock baixo, causado também por esse cache 3D, que faria com que ele não rendesse próximo a outros rivais em alguns games específicos. Imagina que, para games, ele é maravilhoso, impecável e intransponível, mas ao mesmo tempo, em workloads, ele é o que basicamente há de melhor para essa plataforma. A AMD, simplesmente esquecendo um pouco o preço, que a gente vai conversar sobre isso no final, chegou no CPU perfeito. 8 núcleos, você não precisa de mais do que isso. Cache 3D para render fantasticamente em games. Frio, econômico, com uma plataforma que está bem, uma plataforma que está caindo no gosto da galera, uma plataforma que está estável. Ele chegou aqui, pluguei ele com uma memória 6.000 MHz, CL28, e ele rendeu sem nenhuma falha, sem nenhum bug, sem nenhum pormenor, sem nenhuma necessidade de atualizar para uma nova BIOS, de colocar chipset, de não sei o que, não precisou de nada. Não precisou mudar o Windows, não precisou entrar em modo administrador. O processador sozinho mostrou a que veio. E esse não é só o melhor processador de hoje, mas como também coloca na minha cabeça que se a AMD seguir essa receita para um futuro 9950X 3D, esse processador de 16 núcleos com cache 3D vai ser um negócio absolutamente avassalador. E fica aqui a minha curiosidade. Mas a gente vai direto para os testes e para os comparativos depois do recado dos nossos patrocinadores. gvgmall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Eu começaria com os testes em aplicações, mas eles não vão ser muito empolgantes. Nós estamos falando de um octa-core de $479. Então, provavelmente vocês não estão aqui por isso. Então vamos lá para os testes em jogos. Alan Wake 2 rodando em 1080p médico com uma RX 7900 XTX. Mesmo nós estando falando de um game que basicamente é GPU bound, ou seja, o limitador dele é a GPU, esse processador conseguiu tirar o máximo possível dessa placa o tempo todo, entregando uma performance superior a qualquer outro processador testado aqui, saindo dos 231 FPS por 104 de quedas. Uma performance excelente, topo de linha no Alan Wake 2. Assassin's Creed Mirage, 1080p, médio FSR balanceado. O 9800X 3D teve empate técnico com o 7950X 3D, seja em modo normal, modo creator, seja em modo game mode, mas ele teve uma mínima melhor. Então, mesmo numa situação em que ele chega num patamar de GPU bound em um jogo, ele consegue ainda entregar uma mínima mais estável, muito provavelmente por conta do seu base clock mais alto, do seu boost clock mais alto em relação aos outros 7950X 3D e por conta do seu cache. Dying Light 2 também 1080p médio, FSR qualidade. Mais uma vez, por mais que nós cheguemos em algum ponto num GPU bound, num cenário de limitação de GPU, esse cara extrai o máximo.
ele conseguiu superar o 14.900KF, tanto em média quanto em mínima, por, logicamente, uma fração ali, mas é algo que, indubitavelmente e infalivelmente, ele consegue entregar performance topo de linha. Em Far Cry 6, ele já toma um pouquinho à frente, mas também chega na limitação da própria 7900X TX. Far Cry 6 é um jogo single thread. Provavelmente, se a gente fizer um over nesse core, ele vai render ainda mais, saindo um pouquinho da cola ali do 7950X 3D em Game Mode. O 7950X 3D no modo Creator, que aí você usaria os 16 núcleos, ele rende um pouquinho menos, então provavelmente esse segundo item aqui seria o 7800X 3D. Não tem muita diferença porque o limitador acaba, mais uma vez, sendo a GPU. Hellblade, de novo, 1080p no baixo, XeSS qualidade, 9800X 3D lá no topo da gama. O 7950X 3D, pessoal, apesar de ser muito semelhante em performance média ao 14900KF, ele tinha uma queda menor, ele ficava ali nos 141. E mais uma vez, a nova arquitetura, a nova forma de trabalhar com o 3D Cache fez o 9800X 3D render melhor nas suas quedas. Então nós saímos ali de 141 para 158, trazendo melhor estabilidade, melhores mínimas, mesmo em um cenário GPU bound. Então, por mais que em alguns momentos o 14.900KF tivesse uma vantagem arquitetural em relação ao 6.950X 3D e 6.800X 3D, nesse momento as correções que a AMD fez fizeram com que o 9.800X 3D se comportasse tal qual o 14.900K. Aqui em The Last of Us, a gente já vê que o Ryzen 9800X 3D supera não apenas 7950X 3D e qualquer outro processador da AMD, como também qualquer outro processador da Intel. O 14900K toma uma peia lá, sai de 228 para 244 no 9800X 3D e, cara, uma queda de 208. Então, em momento nenhum você vai ter FPS menores que 200 nessa cena que a gente testou The Last of Us. É uma performance realmente assim topo de linha, fora de cogitação, que realmente parece até que esse processador tem algo de diferente e tem para se comparar com qualquer outro processador que a gente está vendo aqui. Resident Evil 4, FSR qualidade no médio em 1080p, uma performance assustadora, estamos falando de 54 FPS acima do 7950X 3D, algo muito superior ao 14.900K, é uma performance realmente que a queda, cara, tá em 262 FPS, então não falta processador, é um processador que vai durar muito mais tempo nesse tipo de workload voltado para games. Spider-Man Miles Morales em 1080p médio com FSR qualidade, ele tem um cap de 250 FPS. Eu fiz o teste meramente de curiosidade para ver se ele conseguia, mesmo com cap, na hora que tinham as quedas, já que ele tem mínimas melhores, se ele conseguia superar os outros processadores, e ele conseguiu, cara. Ele não só conseguiu médias melhores, como conseguiu também as mínimas melhores, mesmo tendo um cap de 250. Então, era bem provável que boa parte do benchmark você visse ele a 250 cravados e raramente ele tenha quedas e por isso ele teve médias melhores. É um processador realmente fantástico para games. Starfield, que era, querendo ou não, um jogo em que a plataforma da AMD rendia menos do que a plataforma da Intel, tanto é que você vê a diferença aí entre o 7950X 3D e um 14.900KF ainda sendo relativamente grande, mas o 9800X 3D faz o 14.900KF parecer brincadeira, né? Então, realmente, a AMD conseguiu, com poucas alterações, poucas mudanças, redefinir a forma como o 9800X 3D trabalha as arquiteturas internas de cada jogo, como o desenvolvedor coloca o uso de residência de núcleos. E, cara, melhores médias, melhores mínimas, um processador realmente a ser batido no que tange a games. Quando a gente fala, pessoal, de workloads, a gente tem aqui o TimeSpy, CPU Score, o 9800X 3D reinando como campeão nesse benchmark. Indo, por exemplo, já para o Firestrike, ele já vai ficar ali acima do 9700X, abaixo do 9900X, rivalizando com o 7950X 3D. O CPU Profile em Multithread, ele vai ficar como na maioria dos benchmarks que vocês vão ver, abaixo do 9900X, acima do 9700X. Acima do 9700X porque tem um base clock melhor,
mas tem um boost clock pior. Abaixo do 9900X porque tem menos núcleo. O CPU Profile em single thread, aí aqui você, por ter um boost clock menor, 5.2 em comparação a 5.4 com os outros, e 5.5 a depender do processador, ele sempre vai estar rendendo no single thread com uma performance pior do que qualquer outro processador de nona geração Ryzen. No 7-zip compressão, abaixo do 9900X, acima do 9700X, como já era de se esperar, um octa-core com base clock melhor, com um TDP maior, vai conseguir um melhor rendimento do que um octa-core com 65 watts e base clock baixo. Mesma coisa acontece no 7-zip descompressão, 9900X muito acima, mas o 9800X 3D batendo no 9700X, coisa que não acontecia na geração passada. O 7600X 3D perdia para os Ryzen 7700X. Cinebench em single thread, aí o 9800X 3D rivaliza com o 14900K e perde para todos os outros processadores de nona geração Ryzen, como já era previsto. Em multithread, de novo, abaixo do 9900X, acima do 9700X, não há muito o que comentar. É uma arquitetura que está funcionando de acordo com o que é previsto, não há nenhum tipo de bug aparente aqui, é assim mesmo que é para funcionar, é assim que é esperado. Cinebench R23, mesma coisa, acima do 9700X, abaixo do 9900X. E assim vai ser, cara, CPU-Z em single thread, abaixo até do 9600X. CPU-Z em multithread, abaixo do 9900X, acima do 9700X. Excel, todo mundo igual, a depender do IPC, então todo mundo que é de nona geração vai estar superior, os Ryzen de sétima e Intel de 14ª vão estar abaixo. Passmark, abaixo do 9900X, acima do 9700X. Vamos falar rapidamente aqui da potência, o consumo desse processador em comparação a todos os outros da família Ryzen. Nós vemos aqui que ele fica literalmente bem no meio, tá, em termos de consumo, do que o que consome o 9600X e o 9700X consome a mesma coisa, 87, 88 watts, né, num workload desse de Cinebench 2024. O 9800X fica beirando ali os 140 watts. Esses drops, esses vales que vocês veem aí é quando chega ao limite térmico de cada processador, né? Você vê que o quanto antes chega, né, o quanto mais o processador tem potência, quanto mais ele tem de TDP, quanto mais ele tem de consumo, mais rápido esse limite térmico chega, né? Chega primeiro no 9950X, depois chega no 9900X, depois chega no 9800X 3D e no 9700X já chega quase 4 minutos e pouco. No 9600X nunca chega. Em temperatura, pessoal, o 9800X 3D em full load fica muito próximo do 9950X, tá? Ele supera, inclusive, o 9900X. Ele é um processador relativamente quente se você for usar ele para processos que usam todas as threads. Então, no momento, por exemplo, que você for fazer um shader cache, você for fazer um shader optimization, ele provavelmente vai ficar bem quentinho, mas um WC de 360 vai levar ele com tranquilidade. Isso aqui é no modo balanceado, tá, pessoal? Se eu usar o modo extremo e aumentar um pouco a ventoinha, ele já sai daqui desses 91 graus, ele já vai para 84, 85 graus, tá bom? Quando ele chega em 86 graus, ele corta o clock de 5.2 mantido em todos os núcleos para 5.1. Então, ainda é muito tranquila a manutenção da performance desse processador. Mas indo para o que interessa, vamos falar da temperatura em jogos. Na hora que você está rodando ali um Hellblade, por exemplo, em que ele é top-notch, a gente está falando ali de 60 graus Celsius, em comparação a 70 graus de praticamente todos os outros processadores, 70, 71, 72, 77 e 60 graus do 9800X 3D. Um processador que, para games, é extremamente frio, principalmente se você for considerar que ele rende o máximo em tudo que a gente viu aqui. A energia, né, a potência, quanto que ele consumiu. O 9800X 3D não foi o mais econômico, mas ele só não foi mais econômico que o Ryzen 5 7600, cara. É um absurdo esse processador, com toda essa quantidade de FPS que ele entrega, render isso a 71 watts, cara.
É realmente impressionante. O 14.900, cara, nem tá aqui nessa planilha, cara, só pra vocês terem ideia. Em conclusão, pessoal, eu ainda não tinha visto um processador com tamanho e capacidade para ir além do que já podia ir um 7800X 3D. O 14900KF era um excelente processador para tirar o limite de performance, mas para isso ele tinha que ter muito núcleo, muito consumo, muita temperatura. E se você acha que 91 graus é uma temperatura relativamente alta, que eu acho, para o 9800X 3D, o 14900KF entregaria 100, 105 graus fácil. A questão é, tudo isso que foi implementado, o novo cache, a forma dele vir por baixo, a forma dele vir integrado ao die, não por cima em contato com o IHS, mas por baixo dos CCDs. Isso tudo me faz pensar as possibilidades do 9950X 3D que ainda não foi lançado. Então, por mais que esse provavelmente seja o CPU que eu recomendaria para qualquer um ir, tá com grana, tá querendo uma plataforma para você ficar muitos anos, 9800X 3D, a M5, principalmente essa MSI Carbon que tá aqui, cara, placa-mãe sensacional, sensacional. Eu acho que ainda vou fazer um vídeo sobre ela. 6.000 MHz L30. Acabou, cara. Você vai passar muitos anos jogando muita coisa, sem consumir nada absurdo, sem precisar de super water coolers, para jogar pelo menos, sem se preocupar com muita coisa. E eu quero ver a AMD conseguir superar esse processador. Vai precisar de muito PC, vai precisar de muito single thread, porque realmente ela deu um passo à frente. O único que me deixa mais curioso é o 9950X 3D, que com clock alto, com TDP alto, conseguindo um base clock, um boost clock bons, esse bicho pode ser um monstro de performance e pode ser um monstro em games. Então, tipo, é a única coisa que me faz não chegar aqui e dizer que esse é o CPU definitivo para todo mundo e qualquer público. Mas o preço também. $479, no Brasil vai ficar uns 4 conto, R$4.200, cara. E aí é um pouco difícil, né? Eu entendo que é sim um processador de performance high-end para games, quem quer estourar FPS vai nele. A plataforma tá excelente, tá tudo maravilhoso, mas é caro, cara. Mas enfim, eu já falei que eu não vou me ater muito a preço. Se você consegue pagar, meu amigo, esse processador é o processador. É o processador. Se você não precisa de workloads super complexos, ele vai entregar uma excelente performance para tudo que você usar, DaVinci Resolve, Premiere, Excel, enfim. E vai ser premium do premium em game. A 7900X TX não foi páreo para ele, né? Então, acho que principalmente se você está mirando em uma nova geração de VGAs, com resolução relativamente baixa, estourando FPS, esse aqui é o processador. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.